o advogado José Lúcio Munhoz, da OAB de São Paulo. E eu pediria a Vossa Excelência, o advogado já está na sala para fazer a sustentação oral, só a Vossa Excelência Também. sintetizar o encaminhamento. Também é um procedimento de controle administrativo interposto pela Associação Nacional dos Leiloeiros Judiciais, ANJ, contra o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Presidente, a minha proposta é julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Depois da sustentação do advogado, então, eu entro no mérito do voto. Então, concedo a palavra ao advogado José Lúcio Munhoz para a sua sustentação pelo tempo regimental de 10 minutos. Tá certo. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, digníssimo ministro-presidente desse Conselho Nacional de Justiça, é uma satisfação poder estar presente em mais uma sessão de Vossa Excelência e também me dirigir ao plenário desse Conselho Nacional de Justiça, agora do outro lado da bancada, né, o que sempre se traduz num novo desafio, na pessoa de quem eu parabenizo e todos os servidores desse órgão. Também gostaria de enaltecer aqui e cumprimentar a digníssima conselheira relatora, a doutora Tânia Regina Silva Reck-Ziegel, que não só dirigiu esse procedimento, como fez muito bem, né, com dedicação, delicadeza, empenho, racionalidade, desempenhando todos os seus esforços aí no seu entendimento, que diverge dos autores nesse presente caso. Mas isso não desfaz em nada a atuação profissional de Vossa Excelência, a qual é enaltecida neste momento. Também cumprimento aqui o doutor Ari Neto, da minha querida Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Alcides Martins, também, digníssimo procurador da República. Excelências, esse processo trata-se de uma portaria instituída pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. O que fez o tribunal? Ele pegou 2 servidores, analistas judiciários 2, e colocou para exercer as funções de leiloeiro. Mais que isso, o tribunal determinou que todos os juízes do Estado encaminhassem os processos de execução que tivessem bens penhorados a leilão para ser realizado por esse núcleo permanente de leilões judiciais criados no âmbito do TJ-AM. Mais que isso, determinou ainda o tribunal a cobrança das arrematações, né, do percentual dos arrematantes, no percentual mínimo de 5%, a ser destinado ao fundo de reaparelhamento do Tribunal de Justiça. E mais que isso, esse fundo ainda serviria para pagar benefícios a magistrados e servidores, entre outras coisas. Então, assim, nós vemos esse ato do Tribunal de Justiça como totalmente ilegal, excelências, por N motivos. Não é? Em primeiro lugar, porque o CPC e a Resolução 236 desse Conselho Nacional de Justiça atribuem exclusivamente aos leiloeiros oficiais a atuação de fazer as alienações judiciais. Não cabe a servidores de Tribunal de Justiça exercerem essa tarefa, não é? E, até porque quem estabelece as profissões é a União, ela detém competência privativa, segundo o artigo 22 da Constituição Federal, e ela, ao estabelecer a atividade de leiloeiro, pelo decreto 21.981, de lá de 1932, mas em plena validade, não é? Ela estabelece as condições para ser leiloeiro. E leiloeiro exerce uma atividade de comércio especial, como um agente delegado do poder público, mas é uma atividade de comércio. E, para exercer a atividade de leiloeiro, a pessoa tem que ser habilitada a exercer o comércio, ou seja, para ser leiloeiro, é necessário que se possa exercer o comércio. E os servidores, tanto pelo Estatuto da União, quanto pelo Estatuto lá do Amazonas, não é permitido aos servidores exercer ato de comércio. Logo, não podendo exercer ato de comércio, um servidor não pode exercer as atividades de leiloeiro. Primeiro que já não teria sentido, porque não é a leiloeiro oficial. Leiloeiro oficial é aquilo que a lei diz que é um leiloeiro oficial. E a lei, no caso, é o decreto que trata das profissões. E não é esse o caso. Mas ainda que fosse, um servidor não poderia exercer tal atribuição. Mais que isso, excelências,
O tribunal não poderia cobrar do particular quando o seu servidor realiza um ato. O tribunal estaria fazendo um ato de comércio, o que lhe é vedado. Não faz sentido o tribunal cobrar, ter lucro sobre essa atividade. Se pudesse exercer alguma atividade nesse sentido, nos termos do artigo 145 da Constituição, teria que ser por taxa, ou seja, pelas chamadas custas, não é? E taxa, tanto pela Constituição, tanto pelo Código Tributário Nacional, tanto pelo Código Tributário do Estado do Amazonas. As taxas, elas são devidas pelo custo do serviço. Jamais se poderia cobrar taxa pelo custo, pelo valor do bem arrematado, percentual do bem arrematado, não é? Muito menos, Excelência, se poderia transferir essa taxa ao fundo de reaparelhamento do Poder Judiciário local. Por quê? Aí outro princípio, não é? Previsto na Constituição Federal, no artigo 98, parágrafo 2º. As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Ou seja, se tivesse uma cobrança de custo, ela teria que voltar para o exercício da atividade do tribunal, não ir para um fundo de reaparelhamento que paga benefícios a juízes e servidores, não é? Até porque aí teríamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação. Ou seja, é uma cobrança vinculada que deveria ser utilizada exclusivamente para sua finalidade. Saindo dessa finalidade, sim, entra na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em última análise, é um ato de improbidade que está sendo praticado, além do exercício irregular da profissão de leiloeiro público por um servidor público municipal. Então, Excelências, por todos os modos que se veja o ato, isso é ilegal. Não imagino o CNJ permitindo o descumprimento da sua resolução, permitindo o descumprimento do CPC, da Lei de Responsabilidade Fiscal, dos princípios da cobrança de taxa administrativa e com a imoralidade de o tribunal determinar que o juiz nomeie o servidor como leiloeiro, cobre do arrematante a comissão, encaminhe essa comissão para o fundo de reaparelhamento, que, entre outras coisas, paga benefícios ao próprio juiz. Nós estaríamos aqui numa roda ética complicadíssima, né? E aí, dois últimos pontos aqui, para não ocupá-los muito com essa exposição, diz respeito a um dos pontos, né, destacados pela digníssima relatora, aqui, a quem novamente rendemos nossas homenagens, diz respeito a que tem o cargo criado por lei. O voto aponta nesse sentido, que o cargo é criado por lei. Mas é um equívoco, Excelências. Não há nenhum cargo de leiloeiro criado na lei estadual. A lei estadual criou o cargo de analista judiciário 2. E entre as funções, né, são 300 e tantos analistas judiciários, e nas funções destacou cumpridores de mandato, tantos, analistas, não sei o que, tanto, e leiloeiros 2. Função, exceto aquelas funções típicas, né, funções comissionadas, elas não incluem a composição do cargo. Basta verificar que a pandemia deve ter alterado diversas funções dos cargos de servidores do próprio Conselho Nacional de Justiça, dos tribunais, dos gabinetes dos conselheiros. Muitos servidores tiveram suas funções alteradas. E isso não afeta em nada os cargos que eles ocupam. E os cargos é de analista judiciário 2. Não é, repito, função de leiloeiro, é apenas uma função ao qual foram destacados esses servidores. E isso pode ser alterado a todo e a qualquer momento. E é isso que se espera aqui, porque eles estão cometendo ilegalidades. E um outro ponto, a lei estadual diz que compete que o fundo de reaparelhamento será composto, entre outras coisas, pela comissão das arrematações das alienações judiciais. Ora, a lei estadual, quando prevê que o fundo será composto por esse crédito, não está determinando o pagamento desse crédito, não está determinando o modo em que deve ser aplicado esse crédito.
tal como a lei orçamentária geral. A lei orçamentária, quando diz lá, tal fundo será criado pelos fundos, por exemplo, do ICMS. A lei orçamentária não está dizendo a fórmula de cálculo do ICMS, a cobrança do ICMS, quem é isento do ICMS, você tem que cobrar esse ICMS. Só está prevendo que o fundo será composto por tais receitas, entre elas a do ICMS. É a mesma coisa aqui. O fundo lá do Amazonas diz que entre as receitas do fundo de reaparelhamento estarão 5% das arrematações, né, feitas pelos leiloeiros do tribunal. Mas não está determinando a lei que o tribunal cobre, até porque não pode cobrar, até porque não pode fazê-los com data vênia, né, com todo o respeito aí às possíveis posições em sentido contrário. Então, assim, não vemos que a lei, que haja, nesse caso, uma interpretação de constitucionalidade da lei, porque a lei não determina, a lei não criou cargos, ainda que o fizesse, ela seria incompatível, excelências, com a lei do próprio Estado do Amazonas. O Código Tributário do Amazonas repete a norma federal e também a lei de reaparelhamento lá, que não determina essa cobrança. Muito obrigado, doutor Zé Lúcio, o seu tempo está esgotado. Ok, eu agradeço a atenção, senhores. Muito obrigado. Passo a palavra à relatora, conselheira Tânia Regina Ezequiel. Presidente, eu acho que o colega Bandeira vai pedir vista, então acho que podemos deixar para justificar o voto depois do pedido de vista, pode ser? O discurso do nosso nobre causídico da tribuna virtual me inspirou algumas dúvidas. Eu devo confessar que não cogito divergir da conselheira Tânia, mas gostaria de aprofundar um pouco mais nesse caso. Então, tá bem. Então, após a conselheira Tânia Regina indicar a direção do seu voto e da sustentação oral, pediu vista o conselheiro Bandeira, Luiz Fernando Bandeira de Mello, aguardarão os demais.